8 coisas que você provavelmente não sabia sobre Tutankhamon. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. E neste vídeo imperdível de hoje, nós vamos ver as 8 coisas que você provavelmente não sabia sobre Tutankhamon. Veremos de maneira detalhada e completa de corpo que pegou fogo a sepultamento sem coração. Mas antes, desce o dedo no like, se inscreva e clica no sininho para você não perder cada vídeo intrigante e curioso que postamos todas as semanas. O status de Tutankhamon como o faraó mais famoso do Egito Antigo foi cimentado quando sua tumba intacta foi descoberta pelo arqueólogo Howard Carter em novembro de 1922. Mas quanto você sabe sobre o famoso menino rei? Veremos agora os fatos sobre o rei Tutankhamon. Tutankhamon nasceu em 1334 a.C., possivelmente em Amarna, a cidade de seu pai Akhenaton. Embora a ascendência de Tutankhamon seja acaloradamente contestada, a múmia de Tutankhamon mostra que ele morreu quando tinha aproximadamente 18 anos, mas não se sabe exatamente como ele morreu. O corpo de Tutankhamon sofreu danos em vários estágios, imediatamente antes ou imediatamente após a morte. Durante o processo de mumificação, que curiosamente foi apressado, dentro da tumba, onde uma reação química fez com que ele pegasse fogo em seu caixão, e ao ser extraído do caixão, danos óbvios no peito e nas pernas de Tutankhamon sugerem um acidente, talvez uma carruagem ou um acidente de caça, ou morte no campo de batalha. Outros sugeriram que Tutankhamon pode ter sido assassinado ou atacado por um hipopótamo. Hoje, Tutankhamon é o faraó mais famoso do Antigo Egito. Mas quanto você realmente sabe sobre o menino rei? Aqui apresentaremos 8 fatos menos conhecidos sobre Tutankhamon. Seu nome original não era Tutankhamon. Tutankhamon foi originalmente chamado de Tutankhaten. Este nome, que significa literalmente a imagem viva de Aton, refletia o fato de que os pais de Tutankhaten adoravam um deus do sol, conhecido como Aton. Depois de alguns anos no trono, o jovem rei mudou de religião, abandonou Aton e começou a adorar o deus Amon, que era reverenciado como rei dos deuses. Isso fez com que ele mudasse seu nome para Tutankhamon, ou a imagem de Amon. Tutankhamon não era, entretanto, o nome pelo qual seu povo o conhecia. Como todos os reis do Egito, Tutankhamon tinha 5 nomes reais. Estas tornaram a forma de frases curtas que delinearam o foco do seu reinado. Oficialmente, ele era: primeiro, nome de Horus, imagem de nascimentos; segundo, nome de 2 senhoras, belas das leis, que subjuga as 2 terras, que faz conteúdo todos os deuses; terceiro, nome de Horus Dourado, elevado de aparências para os deuses, seu pai Re; quarto, prenomen Neb-Keperure; quinto, nomen Tutankhamon. Seus 2 últimos nomes, hoje conhecidos como prenome e nomen, são os nomes que vemos escrito em cartelas, laços ovais em seus monumentos. Nós o conhecemos por seu nome Tutankhamon. Seu povo, no entanto, o conhecia por seu prenome Nebek-Keperure, que literalmente se traduz como o Deus do Sol, que Re é o Senhor das manifestações. Tutankhamon tem a menor tumba real dos Vales dos Reis. Os primeiros faraós construíram pirâmides altamente conspícuas nos desertos do norte do Egito. No entanto, na época do Novo Reino, 1550 a 1069 a.C., essa moda havia acabado. A maioria dos reis agora estavam enterrada em relativo sigilo, em tombas escavadas na rocha, escavadas no Vale dos Reis, na margem oeste do Nilo, na cidade de Tebas, atual Luxor, ao sul. Essas tumbas tinham portas discretas, mas eram espaçosas e bem decoradas por dentro. Cemitérios carregavam sua própria magia potente e pensavam-se que reis mortos tinham espíritos poderosos que poderiam beneficiar outras pessoas. O enterro entre seus ancestrais teria ajudado Tutankhamon a alcançar a própria vida após a morte. Portanto, parece provável que Tutankhamon teria desejado ser
ser enterrado em uma tumba esplêndida no vale principal ou em uma ramificação, o Vale Ocidental, onde seu avô, Amenófis III, foi enterrado. Mas, seja o que for que ele tenha pretendido, sabemos que Tutancâmon foi realmente enterrado em uma tumba apertada, cortada no fundo do vale principal. Pode ser que Tutancâmon simplesmente tenha morrido jovem demais para completar seus planos ambiciosos. Sua própria tumba estava inacabada e por isso ele teve que ser enterrado em uma tumba substituta não real. No entanto, isso parece improvável, já que outros reis conseguiram construir tumbas adequadas em apenas 2 ou 3 anos. Parece muito mais provável que o sucessor de Tutancâmon, Ai, um rei que herdou o trono quando era idoso, tenha feito uma troca estratégica. Apenas 4 anos após a morte de Tutancâmon, o próprio Ai foi enterrado em uma tumba esplêndida no Vale Ocidental, perto da tumba de Amenófis III. O tamanho inesperadamente pequeno da tumba de Tutancâmon levou a sugestões recentes de que pode haver partes ainda não descobertas. Atualmente, os egiptólogos estão investigando a possibilidade de que possam haver câmaras secretas escondidas atrás da parede gessada de sua câmara mortuária. Ele foi enterrado em um caixão de segunda mão. A múmia de Tutancâmon estava dentro de um ninho de 3 caixões dourados, que cabiam confortavelmente um dentro do outro, como um conjunto de bonecas russas. Durante o ritual fúnebre, os caixões combinados foram colocados em um sarcófago de pedra retangular. Infelizmente, o caixão externo provou ser um pouco grande demais, e seus dedos dos pés espreitaram por cima da borda do sarcófago, impedindo que a tampa se fechasse. Os carpinteiros foram chamados rapidamente e os dedos dos pés do caixão foram cortados. Mais de 3.000 anos depois, Howard Carter encontraria os fragmentos na base do sarcófago. Todos os 3 caixões de Tutancâmon eram semelhantes em estilo. Eles eram antropóides ou caixões em forma humana, moldados para se parecer com o deus dos mortos, Osíris, deitado de costas e segurando o cajado e um mangual em seus braços cruzados. Mas o caixão no meio tinha um estilo ligeiramente diferente, e seu rosto não se parecia com os rostos dos outros 2 caixões, nem se parecia com o rosto nas máscaras mortuárias de Tutancâmon. Muitos egiptólogos agora acreditam que este caixão do meio, junto com alguns dos outros pertences de Tutancâmon, foi originalmente feito para o misterioso Nefer-Neferu-Aton, um indivíduo enigmático cujo nome está registrado em inscrições e que pode ter sido o predecessor imediato de Tutancâmon. Não sabemos o que aconteceu com Nefer-Neferu-Aton, nem como Tutancâmon foi enterrado em seu caixão. Tutancâmon adorava caçar avestruzes. O leque de penas de avestruz de Tutancâmon foi descoberto deitado em sua câmara mortuária, perto do corpo do rei. Originalmente, o leque consistia em uma longa alça dourada estimada por uma palma, semicircular, que sustentava 42 penas marrons e brancas alternadas. Essas penas se desintegraram há muito tempo, mas sua história foi preservada por escrito na alça do leque. Isso nos diz que as penas foram retiradas de avestruzes capturados pelo próprio rei, enquanto caçava no deserto a leste de Heliópolis, próximo ao Cairo dos dias modernos. A cena em relevo na palma da mão mostra, por um lado, Tutancâmon partido em sua carruagem para caçar avestruzes e, por outro lado, o rei retornando triunfante com sua presa. Avestruzes eram aves importantes no Antigo Egito e suas penas e ovos eram considerados itens de luxo. A caça de avestruzes era um esporte real que permitia ao rei demonstrar seu controle sobre a natureza. Era um substituto para a batalha e, como tal, era uma ocupação perigosa. Podemos ver que o corpo de Tutancâmon foi gravemente danificado antes de ser mumificado. A colocação de seu leque de avestruz tão perto de seu corpo é significativa? Seria este talvez a maneira
maneira de alguém nos dizer que o jovem rei morreu após um acidente fatal em uma caça de avestruzes? Tutancâmon foi sepultado faltando o coração. Os antigos egípcios acreditavam que era possível viver novamente após a morte, mas pensavam que isso só poderia ser alcançado se o corpo fosse preservado em uma condição natural. Isso os levou a desenvolver a ciência da mumificação artificial. Essencialmente, a mumificação envolvia a dessecação do corpo em sal de natrão e, em seguida, envolvê-lo em várias camadas de ataduras para preservar uma forma natural. Os órgãos internos do corpo foram removidos no início do processo de mumificação e preservados separadamente. O cérebro, cuja função então era desconhecida, era simplesmente jogado fora. O coração, e não o cérebro, era considerado o órgão do raciocínio. Como tal, o coração seria necessário na vida após a morte. Portanto, era deixado no lugar e se removido acidentalmente e imediatamente costurado de volta, embora nem sempre em seu local original. O corpo de Tutancâmon, entretanto, não tem coração. Em vez disso, ele recebeu um escaravelho amulético com a inscrição de um feitiço funerário. E isso pode ter acontecido simplesmente porque os funerários foram descuidados, mas também pode ser um sinal de que Tutancâmon morreu longe de casa. No momento em que seu corpo chegou à oficina do agente funerário, seu coração pode ter se deteriorado muito para ser preservado. Uma das posses favoritas de Tutancâmon era uma adaga de ferro. Foi encontrado duas adagas cuidadosamente embrulhadas nas bandagens da múmia de Tutancâmon. Uma adaga tinha lâmina de ouro, enquanto a outra tinha lâmina de ferro. Cada adaga tinha uma bainha de ouro. Dos dois, um punhal de ferro era de longe o mais valioso, porque durante a vida de Tutancâmon ele reinou de 1336 a 27 a.C. O ferro ou ferro do céu, como era conhecido, era um metal raro e precioso, como o nome sugere. O ferro do céu do Egito foi obtido quase inteiramente de um meteorito. Vários outros objetos de ferro foram encontrados na tumba de Tutancâmon. 16 lâminas em miniatura, um pequeno apoio de cabeça e um amuleto. O fato dessas peças não serem particularmente bem feitas, combinado com seu tamanho pequeno, sugerem que foram feitas por artesãos locais que se esforçaram para trabalhar o raro ferro de meteorito. A lâmina da adaga, no entanto, é muito diferente, muito bem trabalhado. É provável que tenha sido importado para o Egito, de uma região acostumada a trabalhar o ferro. Os arquivos diplomáticos reais nos dizem que vários anos antes do nascimento de Tutancâmon, o rei Tuserata de Mitanni enviou uma adaga de metal ao Egito como um presente para o seu novo genro, Amenófis III. Dada a raridade de artefatos de ferro de boa qualidade nesta época, é possível que a adaga de Amenófis tenha sido herdada por seu neto, Tutancâmon, e eventualmente enterrada com ele. Dada sua localização proeminente dentro das bandagens da múmia, pode até ser que a adaga de Tuserata tenha sido usada no ritual de mumificação de Tutancâmon. Suas trombetas divertiram uma audiência de mais de 150 milhões de ouvintes. Os bens de Tutancâmon incluíam uma pequena coleção de instrumentos musicais, um par de badalos de marfim, duas cistras, guizos e duas trombetas, uma feita de prata com uma boquilha de ouro e a outra feita de bronze, parcialmente revestida de ouro. Isso não teria sido uma orquestra muito satisfatória e parece que a música não estava no topo da lista de prioridades de Tutancâmon para sua vida após a morte. Na verdade, suas trombetas deveriam ser mais apropriadamente classificadas como equipamentos militares, enquanto seus badalos e cistras provavelmente tinham um propósito ritual. Em 16 de abril de 1939, as duas trombetas foram tocadas em uma transmissão de rádio ao vivo da BBC do Museu do Cairo, que atingiu cerca de 150 milhões de ouvintes.
seguintes: Bandsman James Tempern usou um bocal moderno, que causou danos à trombeta de prata. Em 1941, a trombeta de bronze foi colocado novamente, desta vez sem uma boquilha moderna. Alguns, influenciados pelo mito da maldição de Tutankhamon, afirmam que as trombetas têm o poder de convocar a guerra. Eles sugeriram que foi a transmissão de 1939 que levou a Grã-Bretanha a entrar na Segunda Guerra Mundial. Tutankhamon foi enterrado no caixão mais caro do mundo. 2 dos 3 caixões de Tutankhamon eram feitos de madeira, cobertos com folhas de ouro. Mas, para grande surpresa, o caixão mais interno era feito de grossas folhas de ouro batido. Este caixão mede 1,88 m de comprimento e pesa 110 kg e 400 gramas. Se fosse demolido hoje, valeria bem mais de 1 milhão de libras esterlinas. Mas, como local de descanso final de Tutankhamon, é claro que não tem preço. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia estes fatos a respeito de Tutankhamon? Qual foi o fato que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar o nosso canal, se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!